Tem sido um tópico muito recorrente das nossas conversas, as duas grandes posições dos anos 80, a arquipélago e a sua sucessiva continentes. Foi a quarta exposição... Quinta exposição homeostética. Foi. O que é que fica para a história dessa exposição? Não sei. A história é feita por pessoas, é feita por memórias, é feita pela sua marcação em documentos. A história é uma tarefa para os historiadores e depois existem as memórias das pessoas que podem ou não ficar registadas. Uma das memórias que o Pedro Portugal nos falou ontem dessa exposição era a ideia da rivalidade. Havia uma rivalidade jubilante quase entre os participantes do continente e os participantes do arquipélago. Isso é uma ideia que o Pedro Portugal tem. O que eu acho é que nós éramos relativamente novos. E ainda andávamos na escola, como se costuma dizer. E na altura havia um certo fervilhar de ideias, de ações no campo artístico, das emoções que estão ligadas a todas essas atividades. Havia um contexto, no contexto do grupo homeostético, que era um contexto muito particular de amizades, de objetivos e de conversas e de narrativas comuns. Da descoberta de é um bocado do Go West, não é? É um bocado a descoberta de Far West. É aquilo que acontece e que devia acontecer a toda a juventude. Acho que toda a juventude deveria ter a possibilidade de explorar um novo território e, basicamente, no nosso campo, era isso que se passava. Quanto às rivalidades, quanto à definição que um grupo faz de si próprio em relação aos outros grupos, é uma coisa que antropologicamente foi estudada e deixa esse assunto para os antropólogos. Portanto, essas rivalidades, tudo isso, fazem parte desse tipo de... A tua memória mais antiga da Sociedade Nacional de Belas Artes é a participação nessa exposição ou imagino que tivesses visto outras exposições aqui, mesmo muito mais novo? Imagino que o teu pai, o Dr. João Vieira, pudesse ter trazido aqui. Imagino que sim. Imagino que tenho memórias, não memórias muito definidas, de exposições anteriores aqui na SNBA. Aliás, eu acho que fiz aqui um curso. Acho que é na SNBA. Sim, é uma escola também. Havia aqui um curso em que o meu pai dava desenho de modelo. Exatamente. E eu, na altura do 12º ano, estive aqui, aproveitei porque era as aulas do meu pai. Eu queria fazer banda desenhada e achei que o corpo humano, normalmente, é utilizado. Fazer os meus bonecos poderia dar jeito. E voltei a encontrar aqui o Pedro de Provença, foi aquilo que tinha sido meu colega na preparatória. Eu fazia banda desenhada também. E fazia banda desenhada daquelas com muitos tracinhos. Que fazia os sombreados com muitos tracinhos. Depois encontrei mais pessoas que faziam uma coisa assim um bocado Moebius, uma coisa assim. E eu fazia uns desenhos assim um bocado tipo, mais ajavardados. E vi os desenhos que o Provença produzia em série aqui, fiquei muito impressionado por ele ter deixado a banda desenhada e por estar a fazer aquele tipo de desenhos apicaçados e em série. Na altura em que estávamos a fazer, eu fiz assim uns desenhos de modelo assim um bocado maticianos. E nessa altura, portanto, percorri aqui, ou tive que enfrentar algumas exposições e, portanto, eu acho que estava mais ou menos a par do contexto da arte contemporânea da altura, até porque estive na SACOM 2 em Malpartida, nesses sítios assim. Agora
sempre um bocado como um deslocado, sempre um bocado fora daquilo. Portanto, devia ter, e tenho umas imagens de exposições aqui, das mais variadas, dessa altura. Mesmo nos anos 70, tenho algumas ideias, mas são confusas. São confusas como é confusa a minha ideia das artes na altura e como seria menos confusa se eu tivesse agora uma imagem à minha frente à qual eu me pudesse referir de uma maneira mais explícita. Sim. Tu achas que não? Sem querer fugir às perguntas. Não, ia-te perguntar, mas uma das coisas que sempre me interpela é quando há uma transmissão, não é, de pai para filho de um ofício, de um saber, de uma atividade, e quer dizer, dá-se essa coincidência do teu pai ter sido um artista conhecido e reconhecido, e de tu teres uma atividade artística que está um pouco nas margens de várias disciplinas, mas que é também, e foi também muito efetiva no campo da chamada arte contemporânea, não é? Bom, eu não sei. O que eu sei é que na altura estive naquele grupo quando desisti da banda desenhada por uma razão. As minhas bandas desenhadas estavam-se a tornar cada vez mais a parte propriamente dita da história, se estava a desligar da imagem, e a imagem autonomizava-se, e às tantas comecei a fazer imagem. E isso aconteceu nas Belas Artes. E aconteceu em contacto com os outros membros do clero homeostético. E portanto, às tantas, e depois de muitas experiências de coisas que não eram bem gráficas e que não eram pintura, comecei a entrar dentro de um princípio, de um caminho, em que fiquei mais ou menos satisfeito ou confortável, a partir do qual poderia explorar disciplinas muito tradicionais, que são o desenho e a pintura, na altura. Sendo que, para me divertir e beber uns copos, tinha o grupo que era o Zé Natal 2000, que tinha uma... subliminarmente talvez tivesse alguma ligação com a homeostética, em termos de letras, em termos de absurdo, mas não de uma forma assim muito explícita. Aliás, nós fizemos um concerto de Zé Natal 2000 nessa exposição. Sim. No salão? Sim, aqui. O palco estava ali ao fundo. Mas foi... Nós na altura estávamos imersos em certezas. Tínhamos a certeza, por exemplo, que éramos, com certeza que tenho a certeza que éramos bastante arrogantes. Acho que tínhamos a mania de que éramos os melhores do mundo. Acho que tínhamos a mania de que éramos completamente impermeáveis àquilo que considerávamos ser uma espécie de vendilhões do tempo, que era crítica da arte, todas as pessoas que estabeleciam uma ligação minimamente material, ou às vezes mesmo crítica com a arte. Nós achávamos que a arte tinha uma dimensão de acontecimento irredutível e que não se podia reduzir a coisa nenhuma, e que nós éramos uma espécie de eleitos, quer dizer, do ponto de vista mais paranoico possível. E, portanto, éramos bastante ingênuos. Portanto, não tínhamos qualquer ideia das relações que se estabeleciam, portanto, das relações sociais que se estabelecem em volta do fenómeno da arte, embora tivéssemos sociologia, estética, essas coisas todas. Basicamente, aquilo era assim. Crianças. Posso fazer uma pergunta, João? Agora, passado alguns anos, quando tu falas com o Pedro Portugal, ou com o Fernando Brito, ou com o Proença, o Ivo, o Xande, de vez em quando, de alguma forma vocês percebem ou têm a consciência, por exemplo, do impacto que vocês individualmente e em grupo tiveram, por exemplo, nas gerações que sucederam? Ou isso nunca pensaram nisso? Não me parece. Parece-me que nós falamos sempre... Nós temos uma ideia dos trabalhos uns dos outros, o que é... Nós sempre que falamos da homeostética, falamos quando éramos putos, quando andávamos na tropa, e aquilo e tal.
Mas o que acontece é que se mantém entre alguns antigos membros da Sociedade Homeostética, se mantém uma colaboração ativa de trabalho. E isso faz, e vermos o trabalho uns dos outros, a evolução do trabalho uns dos outros, faz com que não seja muito importante para nós o que se passou há não sei quanto tempo. Nós estamos mais concentrados naquilo que estamos a fazer agora e existem, como eu disse, algumas ligações. Eu continuo, tivemos um projeto comum, eu fui impulsionador de um projeto comum chamado o Orgasmo Carlos, que é um artista que não existe. Portanto, um artista tem a sua biografia, é um artista virtual, mas que faz exposições reais, utilizando alguns ex-homeostéticos para cumprir as suas funções. Basicamente, o programa é: nenhum artista poderá fazer nada pelo qual possa ser reconhecido. Isto é, se eu tenho uma assinatura mecânica ou alguma coisa que seja facilmente identificável nas coisas que eu faço, eu não vou fazer essas coisas. Vou investir num outro tipo de médium em que não haja qualquer marca prévia minha, e é isso que eu vou fazer. E assim, pronto, é isso que se passa nesse projeto. Pronto. E trabalho com o Brito em letras atrasadas mentais, publicámos um livro de canções, na IA, etc. Portanto, existem algumas coisas. Vai haver uma exposição com o Proença e com o Portugal em outubro. Portanto, nós continuamos a trabalhar. E o que eu tenho, o que o Brito me diz acerca dessa altura era que éramos muito infantis. Muito infantis no que diz respeito às teias de relações e interesses que se estabelecem e que nós desprezamos por completo. Nem todos, mas o Brito mais. O Brito e eu mais do que os outros, talvez. Mas, basicamente, são essas coisas. De resto, eu acho que as pessoas têm uma sensação de grande autocrítica. Alguns de nós têm uma sensação de uma percepção de que o trabalho era um trabalho ainda muito juvenil. Acho que alguns têm essa impressão. Por outro lado, eu acho que era juvenil, mas por outro lado, eu acho que tinha uma força muito grande. Era uma explosão. E isso é interessante. Pronto, é basicamente a primavera, essas coisas. Não era do mais fino gosto. Uma coisa que nós tentávamos lutar um bocado era contra o bom gosto. Também, contra aquilo que se chama o bom gosto. Contra a composição equilibrada, contra bem pensada, o efeito mais ou menos decorativo, mais ou menos cerebral, um certo minimalismo que se fazia na altura, um certo conceptualismo que se fazia na altura. Há nas nossas coisas uma reação a esses minimalismos, a esses conceptualismos e uma aposta para o lado da pintura, sem dúvida. Mas isso é uma coisa na qual nós não somos originais. Nessa altura surgiu um movimento nova pintura por todo lado, um bocado como o nosso, e eu acho que isso foi uma coisa que se passou transversalmente e sincronicamente. Não havia internet, mas as coisas passavam-se mais ou menos ao mesmo tempo. Não sei, é assim. O acaso destes encontros deu. Vocês estão os dois aqui e partilharam um projeto que apresentaste na Curadoria Nacional. Não sei se não querem falar um pouco sobre esse projeto, visto que, quer dizer, não estamos aqui só para falar do Senado Nacional das Artes, tudo se passou aqui. Sim, basicamente eu sou um bocado chato. O Pedro tem um projeto. Tem um projeto que tem estado a desenvolver com vários artistas, de fazer entrevistas, e entrevistas sempre ligadas a uma exposição. E utiliza normalmente faz-se um catálogo em que existe essa entrevista, com imagens da exposição e com essa entrevista. E o Pedro falou comigo em fazer uma exposição de desenhos na Cordoaria. E eu tinha um projeto há 10 anos para a Cordoaria, que era um projeto que fui recusado por sucessivas vereadoras da cultura. Sempre mulheres, estranhamente.
A primeira do Santana Lopes. Começou que era uma senhora que estava na casa dos bicos. Sim, mas não. Uma coisa assim. E continuando, até a certa altura, ter estado marcado e eu ter falado com o Miguel Vanaf e ele ter escrito um texto, mas depois também foi marcado, depois, afinal não dá, porque agora 100 anos da República, mas a sua expressão é logo a primeira a seguir. E depois, entretanto não, porque entretanto mudou a pessoa que estava a tomar conta disso. E agora já não é a mesma pessoa, de maneira que eu fiquei pronto a se lixo. E então, quando o Pedro disse, porque não faço aquilo? E sem o Pedro ter aparecido, nunca na minha vida teria feito voltado a fazer este projeto. Que é um projeto, em termos de logística, é um pesadelo. É um pesadelo logístico. E foi um pesadelo logístico que foi dirigido à força de braços. Foi uma coisa tipo projeto soviético, uma coisa quinquenal. O próprio Pedro trabalhou manualmente, agora está a engordar outra vez. Mas nós estivemos ali a trabalhar com o carpinteiro a dar ordens, 3 semanas a montar aquilo, depois também mais as mudanças, não sei o quê. E é um projeto interessante do ponto de vista. Aquilo basicamente é uma casa cujas paredes são carpintaria de teatro. Portanto, a casa é uma ossatura, consegue-se ver a transparência de todas as divisões. E, inclusivamente, o ateliê e as pinturas estão por todo lado. As pinturas vêm-se por trás, vêm-se pela frente. Normalmente, porque estão apoiadas nas paredes e vêm-se. Portanto, vêm-se de uma maneira que o meu pai desaprovaria. O meu pai, por exemplo, achava mas isto é uma coisa diferente. Uma vez fiz uma coisa, como é que se chama aquilo? Cabinet d'amateur, onde tens as pinturas todas em cima. Não. E o meu pai, lembro-me que ele achou que aquilo vai ser uma grande confusão, as coisas precisam de ter a sua própria individualidade, a sua atmosfera para ver, não sei o que e tal. E ele fazia cenografia, mas pronto, fez-me essa reproche. E neste caso, as pinturas eram uma espécie de tralha dentro da casa, isto é, uma operação um bocado ao contrário do Duchamp. Em vez de encontrar um bonito lavatório e pôr no contexto museológico, é uma pintura que acaba por ser uma tralha que faz parte de uma casa que é uma instalação. Mas o que eu acho é que foi uma experiência bastante interessante. Nós estávamos a falar a determinada altura em que se calhar mais valia deixar só a estrutura. Porque a estrutura de cenografia era muito bela, as formas simples e tal, com as suas diagonais. Mas ainda bem que não ficamos por ali. Sim, e o projeto daquilo era por lá a tralha toda. E a dúvida era, porque aquilo não se tinha feito na maquete, qual seria o diálogo entre o recheio, entre os móveis e a estrutura. Por outro lado, aquela estrutura tinha um problema, é que, como não havia nada lá, nós acabávamos por olhar um bocado para o teto. Ora, o teto eram assim umas coisas, uns tapumes, uma coisa assim um bocado portuguesa, não no bom sentido. E a partir do momento em que se fixaram os móveis, aquilo começou a ter uma leitura, um centro mais baixo. Basicamente, eu acho que, para além de tudo aquilo que é conceptual e de tudo aquilo que é temático, e de tudo aquilo que é narrativo, tudo aquilo que é simbólico, e que tem a ver com o que é uma casa transparente e o que é a exposição de uma pessoa que está lá dentro a viver e o que é uma pessoa que está a ser filmada 24 horas por dia, tudo isso, aquilo em termos plásticos tem alguma coisa de belo, e isso foi o que me interessou mais. E o ponto de partida, muitas vezes é uma imagem, é uma coisa puramente estética, é uma coisa puramente formal. E muitas vezes esse ponto de partida não temos imediatamente a percepção, não precisamos ter a percepção de todas as ramificações conceptuais das coisas. Ok. Fizemos um arco temporal bastante grande e terminámos esta entrevista. Pedro, obrigado pela tua presença e vamos pedir ao Manuel João que se mantenha connosco para recebermos o próximo convidado. E está tudo bem? Acho que... Vou passar uma semana fora daqui e tenho que fazer a exposição. Junho
Estás por aí? Estou a partir de TF, não estou. Está bem. Temos um café. Isso, acho que sim. Mas olha, acho que perguntar ao André, porque eu não tenho sabido nada deles. Depois telefone. Está bem.